Nós cantamos um cântico, Meu Universo, de uma letra que realmente deve ser muito bem pensada. Deus como o centro da nossa vida e também a razão do todo dela. Você pensou nessa letra? Você pensou no que cantou? Deus seja o meu primeiro pensamento. Você acorda e o seu primeiro pensamento é Cristo. Até os pombinhos apaixonados, que dormem pensando no namorado ou namorada e acordam com o mesmo pensamento, o primeiro pensamento é Cristo Jesus. Então, se o seu pensamento primeiro é Cristo, você deve procurar viver o dia todo para Cristo. Como hoje, estudando na EBD com o presbítero Paulo, nós vimos que nós então amamos o governo dele sobre a nossa vida, porque o primeiro pensamento é Cristo, então eu quero que Cristo conduza a minha vida. É também o teu primeiro pensamento, Cristo Jesus, quando você recebe o seu salário. Então você já pensa em que aquilo vai servir para a glória de Deus, tanto naquilo que nós entregamos como dízimos ao Senhor, como no uso que fazemos dele no dia a dia, além da gratidão, que é expressa em tudo isso, porque ele é o meu primeiro pensamento quando eu recebo o salário do mês. Ele é o meu primeiro pensamento também quando eu desfruto de momentos bons da vida, e há tantos. Comer talvez deva ser considerado o melhor deles. Ricardo que o diga, né, Ricardo? Comer é tão bom. Você pensa logo em Cristo, porque então você se alegra em Cristo, que criou a maravilha que é o degustar, a variedade de tudo aquilo que ele fez para o seu povo, para o bem daqueles que ele ama. É o seu primeiro pensamento quando você está em casa. E estando em casa, olha para a família e lembra de Cristo. Porque Cristo criou o homem e não deixou ele sozinho, mas deu a este homem uma mulher, para que pudesse formar uma família, dar filhos para Deus e viver no meio de um povo, o povo de Deus, constituído a partir deste lar. Então você pensa em Cristo. E já que você pensa em Cristo, então você não pensa em maltratar a família, nem muito menos em destruí-la por meio do divórcio. Ter Cristo como primeiro pensamento é viver a vida para Cristo. Portanto, se o seu primeiro pensamento é Cristo, deveria conduzir suas atitudes. E dentre elas, a forma como você se relaciona com as pessoas. Você pensa em Cristo quando você está falando mal de alguém? Você pensa em Cristo quando você está querendo ficar brigado com alguém? Você pensa em Cristo quando o orgulho do coração não aceita a verdade ou a necessidade de lutar pelo relacionamento com o irmão? Você pensa em Cristo quando você fica em casa, em vez de estar junto com a igreja para aprender, para adorar, para evangelizar, para orar ao Senhor? É Cristo o teu pensamento? É difícil que Cristo seja o primeiro pensamento diante dessas atitudes. Mas se Cristo fosse o primeiro pensamento, não mudaria a nossa atitude no dia a dia? Por isso, nós precisamos, para vivermos uma vida cristã autêntica, como igreja, e dentre aquilo que é necessário na vida cristã, o relacionamento. Ou os relacionamentos, quer conjugais, quer fraternos, quer paternos, relacionamentos que realmente
foram estabelecidos e estão sendo vivenciados, porque Cristo é o meu primeiro pensamento. Como faz diferença na vida de alguém quando Cristo é o seu primeiro pensamento? Parece que não estava sendo na vida de muitos ou de alguns. Paulo não nos diz quantos. Mas na vida daqueles que estavam vivendo o pecado de relações conturbadas por causa do orgulho, da divisão e outras coisas mais. Paulo nos falará hoje, a palavra do Senhor nos falará em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Vamos dar sequência à exposição da carta de Coríntios, que começamos no domingo. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Senhor Deus amado, conduz a nossa vida neste momento, as nossas palavras, para que o Espírito do Senhor, conduzindo-as, possam ser fiéis à tua palavra, que é a Escritura. E assim teu povo receba, também quebrantado pelo Espírito Santo, como palavra de Deus. E então gere vida e vida em abundância. Para que o pecador seja convertido. Para que o que está vivendo em pecado se arrependa. Para que o teu povo seja edificado. Para que tua igreja, Senhor Deus, cresça em Cristo e viva para Cristo, para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar a palavra ao nosso próprio coração, de forma que cada um de nós possa sair daqui verdadeiramente cheio dela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Como nós mencionamos a carta de Coríntios, e mencionamos isto na primeira exposição, ela é bastante rica e diversificada de assuntos. Todavia, estes versículos parecem nos dar um certo centro temático da carta. Observe que tudo começa a partir da informação que Paulo recebeu dos pecados cometidos no meio da igreja. E nós veremos uma série de pecados, uma série de problemas. Todavia, um deles está presente em toda a carta. No decorrer da leitura e da exposição da Escritura, nós veremos que o pecado
da divisão, a carnalidade nos relacionamentos, vai aparecer em vários assuntos que serão abordados por Paulo. Isso é importante. Isso é muito importante. Esse é um assunto que para Deus é fundamental, porque o propósito de Deus é o oposto disto. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo nos fala da graça redentora e frutos que vieram a partir dela. Neste momento, o resultado desta graça redentora é fazer com que um povo que antes estava separado de Cristo e da igreja de Cristo, passasse a viver no meio desse povo. Capítulo 2, versículo 13, diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O pecado, a natureza pecaminosa do homem, separa tanto de Deus quanto uns dos outros. Não é sem razão que temos constantes guerras. E o homem briga por tudo e por nada, porque o orgulho do coração humano, ele é forte demais para ser resistido por ele mesmo, pelo próprio homem. Mas Cristo une, Cristo aproxima, tanto de Deus quanto do povo de Deus. E ele continua dizendo, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, que o pecado fomenta, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, o pecado. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Ou seja, já não estão separados do povo de Deus, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Cristo operou pela cruz do Calvário e pelo Espírito e palavra que agem no homem, ele operou a unificação. Cristo juntou e fez daqueles que estavam longe família. Uma única família, não famílias, mas uma única família, a família de Deus, uma única. De tal modo que deveríamos entender que, quando Mateus capítulo 19, versículo 6, nos diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem, o que Deus ajuntou não o separe o homem, não só se aplica ao casamento, que primariamente é o propósito, que Deus odeia o divórcio, diz o profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 15, mas também que Deus quer que o povo dele, porque ele foi quem juntou, ele quem tornou um só povo, ele quem tornou apenas uma família. Deus fez isso. Que este povo viva em unidade. Deus
foi quem nos tornou um só. O que Deus ajuntou, então, não separe o homem. O que Deus tornou um só, povo de Deus, família de Deus, igreja de Deus, templo do Espírito, não o separe o homem. Para Deus, então, é fundamental a unidade da igreja. E é possível ver isso lendo o Novo Testamento em todas as cartas. E não só nas cartas, nas palavras do Senhor Jesus, que em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz para os apóstolos que iriam pregar a palavra do Senhor, dar o fundamento da igreja, que é Cristo, e então ser instrumentos para que, por meio da palavra, aqueles que estavam longe viessem a ser aproximados. Jesus disse para eles: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Neste amor, o amor de Cristo, verdadeiramente presente, não num sorriso aparente, mas em obras e atitudes reais, de quem foi unido à família de Deus. Neste amor, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é em vão também que em Tessalonicenses, Paulo diz logo no início, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que dentre as marcas que caracterizam os eleitos de Deus, como ele diz no versículo 4, o amor abnegado é uma delas. É muito importante. É muito importante para Deus a unidade do povo dele. Salmo 133 nos diz como é bom e agradável a Deus viverem os irmãos em união. Isso é bom e agradável a Deus. E ele diz em Provérbios que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele aborrece completamente. E esta é quando um irmão tenta afastar, uma pessoa tenta afastar as outras, dividi-las. A divisão dos 7 pecados de Provérbios é considerado o pior deles. Deus quer a unidade da igreja. Logo, este é um assunto que deve ser de interesse do povo de Deus. Este deve ser um assunto que deve estar sendo trabalhado pela igreja de Deus. E veremos isso nas cartas de Paulo, cada uma delas, Paulo dizendo: eu rogo, vivam em unidade, vivam assim. E mais uma vez, Deus falará conosco sobre isto, agora pela carta aos Coríntios. Como disse, no decorrer da carta, nós veremos vários problemas e a divisão marcando estes problemas. Nós veremos que eles estavam divididos em relação à mensagem. Capítulo 1, versículo, por exemplo, 18 a 25, nos fala sobre a palavra da cruz, e parece haver uma certa divisão na igreja, porque alguns se achavam sábios demais aos seus próprios olhos. E Paulo está preocupado em que a igreja olhe para uma única mensagem e não para uma diversidade de mensagens, porque uma única mensagem é o poder de Deus para a salvação, a mensagem da cruz. Capítulo 3, por exemplo, versículo de 1 a 9, ele fala sobre a divisão carnal entre aquelas pessoas que estavam se fazendo discípulas de líderes, muito parecido com os popstars gospels de nossos dias, que terminam atraindo para si e não para Cristo pessoas que estão ávidas por alguém para seguir, tendo em vista a inclinação natural do coração do homem à idolatria.
E então a guerra se estabelece, porque uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e assim por diante. Também acontecia divisões dentro do casamento. O capítulo 7, versículo de 1 a 24, Paulo fala sobre a questão do divórcio, e também é um problema da divisão. Nos cultos, capítulo 11 a capítulo 14, até mesmo na participação entre homem e mulher no culto, e na administração dos dons e a ordenação, organização do culto, havia divisão no meio da igreja. De forma que esta igreja estava sofrendo o dano da carnalidade, ou seja, do pecado da divisão em seu meio. Por que pecado? Gálatas capítulo 5, o versículo de número 16, nos diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai em Espírito, que Cristo seja seu primeiro pensamento, como nós cantamos. E então, esta vida, de tal forma, é ligada a Cristo, como Enoque que andou com Deus, como Noé que andou com Deus, para vencer o pecado. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, a lei e o pecado que tem prazer na quebra da lei. Se hoje for determinado algo, o seu coração tenderá a inclinar-se para quebrar este mandamento dado. O coração do homem é assim. É o que a Escritura nos ensina. Mas para vencer, é andar com Cristo. E então não estamos debaixo desta lei que parece aprisionar o homem por causa do pecado, nesta relação de desejo de quebrar a vontade de Deus, de ferir a vontade de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, e aí então vem uma série de palavras que estão relacionadas ao texto de Coríntios. Também são obras da carne, inimizades. Não é obra do Espírito, é da carne, é pecado. Porfias, brigas, confusões, ciúmes, aquela divisão ciumenta, iras, um irado com o outro, discórdias, não conseguem ter piedade e humildade para se acertar, dissensões, facções, tudo isto obra da carne. Então é sério. Tudo isto é obra da carne, então é sério. Deus não quer que seu povo viva como um mundo que faz guerras por causa de um metal como o ouro e que mata por quase nada, que transforma a vida num objeto sem valor para se satisfazer em coisas que realmente não deveriam ser consideradas valiosas. É pecado. Logo, o cristão é exortado por Deus a analisar o coração. Como está o teu coração? Qualquer momento em que o seu coração arde, porque quando alguém está com raiva, parece que o coração queima. E quando o coração começa a mostrar que o velho homem quer sair, o cristão, alertado por Deus, exortado por Deus, advertido por Deus e ensinado por Deus quanto à sua própria natureza e à vontade de Deus, então ele começa uma luta contra seu velho homem, que quer
causar todo tipo de problema, de divisão, no meio daqueles que Deus uniu. Mas o que Deus ajuntou, não separe o homem. Paulo então diz: rogo-vos, irmãos. Quando Paulo fala de unidade, e como já mencionamos, isso aparece diversas vezes em suas cartas, ele costuma usar esta apelação. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mas qual é o problema em si, Paulo? Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo usa este apelo várias vezes, irmãos, eu rogo a vocês, pensem naquele que vos chamou. Em Coríntios ele diz, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apela para aquele que é a razão da nossa fé e que é o causador, o proporcionador da unidade da igreja. Foi ele que ajuntou os que estavam longe para tornar uma só família, a família de Deus, como diz Paulo em Efésios 2,19. Então lembrem, para pensar. O mesmo deve ser dito para os casamentos. Irmãos, quem ajuntou foi ele, e você quer separar? Quem uniu foi ele, por que você vai contra a vontade de Deus? Irmãos, lembrem de quem é a razão disto. Quando você briga com alguém, você está pensando em Cristo? Estou brigando por Cristo. Quando você pensa em se divorciar, você faz isso por Cristo? Eu vou fazer isso por amor a Cristo. Quando você cria confusões, maledicências, guerras e divisões, você o faz porque Cristo o conduziu para isto? Não. Mas o seu coração pecador, atormentado pelo velho homem, vai agindo conforme os impulsos daquela natureza carnal, que tudo que sabe fazer é destruir, destruir e destruir. Como os fariseus o faziam, matavam, roubavam e destruíam. Paulo então implora, pensem em Cristo. Você não pensa em Cristo quando você peca. Você não pensa em Cristo quando você faz mal a alguém. Você não pensa em Cristo quando você é orgulhoso. Você não pensa em Cristo quando você faz mal ao outro. Você não pensa em Cristo quando você quer destruir em vidas e igrejas. Você não pensa em Cristo. Você está pensando em você, no seu coração, na sua vontade. Por isso Paulo está dizendo, pensem em Cristo. Pensem em Cristo, Ele é o Senhor da igreja, e foi Ele que ajuntou este povo para torná-lo em uma igreja. Rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Observe que ele está começando pela mente. E logo em seguida, que veremos em outro momento, no versículos 18 em diante, Paulo procura mostrar para eles que a mensagem que uniu aqueles que estavam longe foi uma única mensagem. Não foi a mensagem de que Paulo deveria ter discípulos, veremos isto que ele está combatendo nesse texto. Não foi uma mensagem diferente da de Apolo, de Pedro, de Tiago, João, ou de outros pregadores que a Escritura menciona. Foi uma única mensagem.
Uma única mensagem, uma única palavra, uma única mensagem, um único parecer. Algo que uniu eles. Foi a mensagem da cruz. Então, irmãos, olhem para Cristo e vivam em torno desta mensagem. A mensagem de Cristo que une os mais distantes e diferentes povos em torno de Cristo, tornando um só povo. Falem a mesma coisa, o Evangelho de Cristo. Quando toda a igreja tem em sua mente, em seus lábios, o Evangelho de Cristo, ela então é unida por este Evangelho, porque o Evangelho une. Suas opiniões pessoais são capazes de dividir. O Evangelho agrupa pessoas que lá no Babel, lá na torre, foram divididas por uma intervenção divina, por causa do pecado, do homem orgulhoso que queria ser igual a Deus, que queria ser grande. O Evangelho une. O Evangelho faz com que pensemos a mesma coisa. Pensemos em Cristo. Então, desde já, a solução está sendo dada por Paulo. Olha para Cristo. Enquanto você olhar para você e vendo a si mesmo, o outro olhará para si mesmo e vendo a si mesmo, e o outro olhará para si mesmo e vendo a si mesmo. Enquanto isso acontecer, cada um lutará por si mesmo. Cada um fará o que é melhor para si. Cada um enxergará a si mesmo e então viverá como se o propósito da vida fosse satisfazer aquele que está no espelho, você. Mas quando você olha para Cristo, Ele é o primeiro pensamento, então toda a sua vida gira em torno dele. E se todos assim procedem, não há como um povo não viver unido, porque o propósito deste povo é o mesmo, a glória de Cristo. O que você não alcançará pensando em si mesmo. Falem a mesma coisa, o Evangelho de Cristo. Haja entre vós mesma disposição mental, o Evangelho de Cristo, que é a mente de Cristo. É preciso olhar para Ele, mas as pessoas desviam tão facilmente os olhos. É fácil olhar para outros lugares. Se um bicho aparecesse por aqui, quer fosse um mosquito, uma barata, um passarinho, qualquer que fosse o bicho. A mensagem da cruz que está sendo pregada se tornaria rapidamente como algo à parte. Facilmente os seus olhos iriam fitar naquele que está tirando a atenção que deveria estar para Cristo. É tão fácil a gente desviar os olhos de Cristo. Então é preciso que a igreja tenha isto de tal forma em sua consciência que ela venha cultivar estas coisas. É preciso cultivar a necessidade de olhar para Cristo e ter Cristo em sua mente, em seus lábios. Não é algo que acontece naturalmente. E foi por isso que Paulo foi informado por Chloe que havia contendas entre eles. Que tristeza. O que o mundo, cheio de divisões, e que dentro deste mundo há pessoas carecendo de um ambiente diferente. Aquelas que inclusive serão atraídas para Cristo e que estão dilaceradas pelo mundo que é como um animal feroz, destruidor. O que estas pessoas dirão, pensarão, verão, caso olhem para aqueles que Cristo ajuntou e vejam neles
não o evangelho que une pessoas, mas o pecado que as divide. O que essas pessoas verão? Paulo não pode deixar isso. E Paulo vai lutar para que eles parem com isso. Paulo não está interessado na sua fama e nem que tenha discípulos. Ele diz o problema: havia uma divisão de pensamentos. Parece que cada um queria abraçar um teólogo, muito semelhante aos N debates teológicos, muitos deles bem frutíferos, que nós encontramos nas redes sociais, por teólogos amadores, que muitas vezes pensam que já descobriram todas as coisas. Paulo diz: nunca foi a vontade do Senhor isso. Este é um ponto que dificilmente é refletido nesses momentos. Que nem mesmo aqueles que se colocam como discípulos de Cristo diz: não, eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Pedro, Cefas. Eu sou discípulo de Cristo. Mas não como alguém que de fato estava lutando pela unidade, mas como alguém que, se achando mais espiritual que os outros, demonstra sua carnalidade semelhante aos demais em dividir a igreja, se colocando como alguém mais espiritual de um grupo que está vivendo melhor, vivendo como discípulos diretos de Cristo. Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Foi isso. Foi isso que Cristo fez. Ele morreu para dividir homens. Ele morreu para dividir famílias, de tal forma que estas famílias não vivam para a glória dele, mas para si mesmo, de forma que o pecado da destruição familiar se prolifere. Quando Jesus disse que por causa dele até famílias seriam divididas, é porque o evangelho, uma vez abraçado, iria dividir até mesmo aquilo que é mais íntimo nas relações sociais. Por quê? Porque aqueles que creem em Cristo, de fato não se misturam com aqueles que não creem em Cristo. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 6. Não. Cristo não morreu para dividir o povo dele. Cristo morreu para fazer de pessoas que vivem para si mesmo, fazer delas pessoas que vivem para Cristo. Cristo não está dividido. Cristo não está. Cristo nos uniu para a glória do Senhor. Então, por que fazer diferente? O que você tem feito com a igreja de Deus? Você tem edificado a igreja de Deus, levando as pessoas para Cristo? Você tem ajudado pessoas a viverem juntas em Cristo? Você está unindo pessoas em torno da mesma pessoa que é a pessoa de Cristo? Ou você tem ajudado a destruir aquilo que Cristo construiu? Como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, versículos de 10 a 17, acerca daqueles que edificam no meio da igreja. Cristo é a razão da nossa unidade. Isso não basta. Isso não basta. O fato de que Cristo é a razão da igreja. Paulo quer que a igreja entenda, basta. Não precisa de mais do que isso. Não é preciso esse mundo popstar gospel. Não é preciso. Não é preciso mais do que Cristo, porque Ele é suficiente. Ninguém mais é necessário a não ser Cristo. Por isso que Paulo, a partir de então, versículo 13 adiante, ele vai dizer: olha, nem eu tenho batizado muita gente no meio de vocês. Não tenho. Versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga
que fostes batizados em meu nome. O homem gosta de glória. Não é em vão que nós estamos vivendo esta corrida da fama. O homem gosta de glória. O homem gosta de ser exaltado. É parte do orgulho humano o prazer de ser grande. Paulo diz, olha, graças ao Senhor, eu nem batizei muitos. Ele lembra de alguns, de Crispo, de Gaio, depois lembra de Estéfanas e diz não lembrar de mais outros. Poucos foram batizados por Paulo. Ele diz, graças a Deus, porque eu não tenho o propósito de fazer discípulos de mim mesmo. Eu não tenho o propósito de atrair pessoas para mim. Esse não é o seu propósito. O seu propósito como evangelista, como alguém que leva o evangelho às pessoas, como professor, como pastor, como teólogo, o seu propósito não é que as pessoas olhem para você e comecem a se tornar discípulas. O propósito é levar para Cristo. E Paulo está satisfeito pelo fato de que tudo que ele fez foi pregar a mensagem da cruz, ou seja, anunciar a glória de Cristo. Foi a única coisa que ele fez, praticamente. Para que ninguém possa dizer, sou discípulo de Paulo, como se Paulo tivesse batizado pessoas para fazer um grupo de discípulos de si mesmo. Não deveria e não deve ser o propósito de nenhum cristão. Já que não deve, e tal atitude, ela, conforme Paulo, divide o povo de Deus, como se Cristo estivesse dividido, você precisa refletir nisto que está acontecendo nos nossos dias, como uma geração de fama e glória, de orgulho e vaidade, em que pessoas afamadas, que procuram a fama, conseguem levar após si pessoas e mais pessoas para formar discípulos de si mesmo. Nunca me esqueci de um pregador X, hoje famoso, quando pregou no seminário que eu dava aula. Eu era professor de seminário, em um certo momento havia culto, e então, neste dia, um pregador de fora foi pregar. Esse pregador passou alguns minutos, não me lembro quantos, mas bastante, falando tanto de sua jornada e de suas glórias e de tudo que ele conseguiu conquistar, que eu não consegui ouvir quase o sermão dele depois. Hoje ele conseguiu discípulos, mas ele me mostrou que esse era o propósito dele desde o início. Lembro-me de um outro pregador em um outro culto, em outra ocasião, bastante distinta, diferente, de um pregador que falou tanto do quanto ele lia, do quanto ele estava envolvido com os estudos acadêmicos, que depois ficou difícil ouvir a pregação dele. Tamanha era a imagem que ele construiu de si mesmo, que em vez de acontecer o que João Batista disse, que eu diminua e ele cresça, eu não consegui ver Cristo que estava atrás dele o tempo inteiro. Ele era grande demais para que eu pudesse contemplar Cristo atrás dele. Nunca foi o propósito de Deus isto. E isso está destruindo a igreja, que não é apenas formada por grupos locais, mas por um povo universal. A igreja que é a igreja do mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro. Olha para Cristo. Para que a igreja consiga preservar a unidade dentro da diversidade, dentro das muitas diferenças que nós temos, ela precisa olhar para Cristo. Então você precisa cultivar uma vida em Cristo. Cultivar uma vida de caminhar com Ele. Porque é como alguém que andando com Cristo vai recebendo de Cristo os irmãos que por Ele mesmo vão sendo acrescentados. Como alguém que vai andando pelas ruas e tentando atrair pessoas para algo em comum.
Lembro-me que fizemos muitas vezes isso quando, em trabalhos como o Mackenzie voluntário, iam os palhaços, os tocadores e jovens pelas ruas de um bairro qualquer, tocando e louvando ao Senhor para atrair as crianças para um local específico a fim de ali falar de Cristo. Elas iam sendo acrescidas ao grupo que começou pequeno e que com ali 10, 15 se tornava em pouco tempo 50 e 100. Cristo vai atraindo pessoas para si e fazendo com que o povo de Deus se torne um grande povo de Deus. Jesus disse que o reino de Deus era como uma semente de mostarda pequeniníssima e que se torna uma grande árvore. Ele não mencionou que era como diversas árvores de um grande pomar. Ele não disse que era como várias árvores frutíferas que vão produzindo e crescendo, ou crescendo e produzindo, mas como uma única semente. Uma única semente plantada por Cristo e que se torna uma grande árvore, onde todas as aves vão até ela para se abrigar. O propósito de Cristo é que todos sejam unidos a Ele e não a outro. Que todos sejam atraídos a Ele e não a outro. Porque, na verdade, Ele é o único que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É a porta pela qual devemos entrar. É Ele. Então, para vencer os pecados que Paulo menciona em Gálatas, que levam àquilo que Paulo diz aqui em Coríntios, a contendas, é preciso olhar para Ele. Olhar para Cristo Jesus. Então comece a olhar para Ele. Comece a olhar para Cristo no dia a dia. Quantas vezes você está lendo a Bíblia por semana? Não é possível pensar em Cristo se você não ouve a Cristo. Casais que não conversam facilmente vão perceber que são estranhos morando dentro de uma mesma casa. Por isso, um dos causadores do divórcio é a falta de cultivo, cuidado com um relacionamento diário, de um constante diálogo entre o casal. Como você quer andar com Cristo se você não ouve a Cristo? Cristo é um estranho para você. E enquanto Cristo for um estranho para você, mais facilmente qualquer outro aparecerá na sua vista e atrairá você para este. E fará com que você venha a seguir as N formas de opiniões que vão aparecendo no mundo. Olha para Cristo, mas para olhar para Cristo é preciso andar com Cristo. Então, leia a palavra de Cristo, que nos colocou no meio de um povo chamado de família de Deus. Comece a fazer de Cristo o seu primeiro pensamento de verdade. De verdade. Faça de Cristo realmente o seu primeiro pensamento. Não faça de Cristo uma mera instituição religiosa, dentro de um tradicionalismo religioso, em que você simplesmente cumpre ritos e obrigações, mas não se apercebeu que andar com alguém é se relacionar com esta pessoa. Você está andando com Cristo ou vivendo como um religioso qualquer que visita esporadicamente o lugar onde nós adoramos a Cristo? Olha para Cristo. Este pedaço do povo de Deus que estava tendo contendas, não estava tendo por acaso. Não estavam seguindo a um, a outro e dividindo a igreja em pequenas porções carnais. Não era por acaso. Era porque não estavam verdadeiramente andando em Cristo. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz isso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a
carnais, como a crianças em Cristo. Incapazes de compreender a palavra de Deus, o alimento mais sólido. Incapazes de perceber as implicações, a fim de viverem uma vida para a glória do Senhor. Você se mostra capaz de aplicar a palavra à sua vida diária? Os fariseus eram líderes. Os saduceus também. Estes homens até tinham a lei diante de seus olhos, mas tamanha era a cegueira destes homens que, lendo, não compreendiam nem aquilo que deveriam interpretar, nem as implicações daquilo, que, conhecendo o mandamento, não matarás, a palavra do Senhor nos diz que eles entregaram Jesus para Pôncio Pilatos com as seguintes palavras: nós não podemos matar alguém porque a palavra de Deus nos proíbe. Então entregamos para você fazer isso. Eles não apertaram o gatilho, mas eles deram um revólver na mão do homem que faria isso no lugar deles. E mesmo assim, achavam que não tinham feito nada de errado, porque não compreendiam aquilo que Jesus havia dito no Mateus capítulo 5, ou versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deus nos tornou um só. Então cabe a nós edificar aquilo que Deus nos deu. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus nos diz que aqueles que receberam os talentos de Deus foram para trabalhar em cima deles, para produzir. Era isso que o Senhor, que deu os talentos, queria. Um deles negligenciou. E Deus diz que não era aquilo que ele queria. Deus deu a você uma igreja. Na verdade, você foi posto pela graça e misericórdia dele no meio dela. Então construa, edifique-a, fortaleça, ajude-a, como alguém que recebeu uma dádiva de Deus, para que ela seja entregue ao Senhor Jesus, como disse Paulo no capítulo 1, versículo de número 8, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te deu uma família para você viver tanto as alegrias quanto estar ao lado e dentro dela, conduzindo-a nos momentos difíceis da vida. Então construa, edifique-a, fortaleça, não a destrua. Porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Faça isso com a igreja. Faça isso com a sua família. Com as relações cristãs que Deus ama e na qual Deus abençoa. Porque diz o Salmo 133 que ali derrama o Senhor a sua bênção. O que você tem feito pelas relações cristãs? O que você tem feito pela igreja? Pensando em Cristo e não em você mesmo. E não na sua vontade,
naquilo que satisfaz a você, nos seus gostos pessoais, nas suas raivas e motivações carnais, mas pensando em Cristo, naquele que se deu, naquele que nos amou, naquele que entregou a sua vida por nós, naquele que é o Senhor da igreja, naquele que a chama de noiva, naquele que um dia nos chamará para si, para vivermos com ele eternamente. Afinal das contas, ninguém que seja salvo está fora da igreja de Cristo. Então, o que você está fazendo por ela? Quando Jesus voltar, ele receberá para si a sua noiva, você estará lá, porque estarão com ele todos aqueles que viverão juntos com ele. Se você não quer viver junto com o povo de Deus, como espera estar um dia no reino celestial? Naquele reino que virá em completude, em plenitude, mesmo que já nos tenha sido dado. Como espera viver na glória, se você não quer viver com aqueles que foram chamados para a glória? Onde está você quando a igreja precisa de sua oração? Onde está você quando a igreja está unida para ensinar, para alimentar com o pão do céu? Onde está você quando a igreja precisa de seu auxílio para que ela venha a lutar o bom combate do Senhor, levando a palavra que salva o pecador? Onde está você? E como espera então você um dia ser unido a Cristo na glória? Como espera você um dia receber a palavra de Cristo que nos diz em Mateus 25: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, se você nunca esteve com a igreja que é a menina dos olhos dele? Então, comece a repensar a sua vida. Não é possível viver a eternidade se no tempo presente não viver com Cristo junto ao povo que ele chamou para si. Então comece a pregar, comece a viver Cristo. Paulo diz no versículo 17, foi enviado para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, ou seja, não com opiniões pessoais, mas pregar o evangelho, que é o poder de Deus, com fidelidade, mesmo que com simplicidade, diante da erudição daqueles que querem mostrar sua própria glória. Ele diz: eu vim pregar a mensagem do evangelho para que se não anule a cruz de Cristo. Não anule a cruz de Cristo. A cruz de Cristo anunciada no puro evangelho. A cruz de Cristo que é glorificada na comunhão de um povo que foi construído, edificado pelo poder desta mensagem, pelo sangue do Cordeiro que morreu por nós. Não anule a cruz de Cristo. Você vai para casa hoje pensando: Cristo é o meu primeiro pensamento. Deveria ser também o último do dia. Mas o que isso significa para você? Significa que você é parte de um povo formado por Jesus? Significa que você luta por Jesus no meio deste povo para conduzi-lo a Cristo? Significa que todas as suas atitudes são pensadas, são resultado de sua vida em Cristo? Deveria refletir isso. Coríntios não estava pensando bem. Paulo a chama de carnal, porque suas atitudes estão desonrando a Deus. Em qualquer que seja a divisão, a guerra e a confusão, ninguém é mais desonrado do que o Senhor da glória, porque Ele é o Senhor da igreja. E se então você consegue imaginar ou sentir a angústia de ser machucado por algo que alguém fez contra você, ou pelo momento em que você está vivenciando de uma guerra, imagine a dor daquele que morreu para transformar pecadores em família de Deus. Então pare. Pare de viver para si mesmo. Pare de pensar em si mesmo.
Pare de fazer as coisas que agradam só a você mesmo. Pare de achar que as coisas existem por causa de você e para você. Pare de negar a Cristo e anular a Cristo com suas condutas e palavras. Pare de destruir a igreja por causa de suas vontades. Pare. Porque Cristo é o Senhor dela e foi Ele que a ajuntou. E então comece pensando nele a construí-la. Comece a ajudar. Durante a semana, pensando em você mesmo, dificilmente você vai aparecer por aqui. Durante a semana, pensando em você mesmo, dificilmente você dará o dízimo. Durante a semana, pensando em você mesmo, dificilmente você vai orar, ou orar com aqueles que o Senhor nos deu. Durante a semana, pensando em si mesmo, provavelmente você vai brigar com sua esposa, ou seu marido, com seus pais, os seus filhos. Durante a semana, pensando em si mesmo, provavelmente você vai negligenciar o compromisso de evangelizar, testemunhar, glorificar a Cristo pela pregação da palavra, pensando em você mesmo. Você voltará apenas no domingo que vem para satisfazer a consciência, participando de mais um culto. Mas não é isso que Deus quer de você. Então, comece a pensar em Cristo, porque Cristo quer que você ajude a edificar a igreja dele. Ele quer que você ajude a construí-la, a fortalecê-la, a abençoá-la, tendo Cristo como fundamento. Então comece a pensar em Cristo. Seja Ele o seu primeiro pensamento. E então, nós não vamos ter alguém de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, e nem mesmo outro de Cristo. Mas nós vamos ter um povo que, humilhado pela cruz e erguido por Jesus, vive unicamente para Ele. E assim, com um só pensamento e com uma única mensagem em seus lábios, viverá para a glória do Senhor como família de Deus. É assim que você glorifica o Senhor da glória.